Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estamos iniciando aqui com vocês mais um estudo bíblico e desta feita nós vamos estudar o livro aos Hebreus. Este é o propósito agora dessa sequência de vídeos. Vou fazer aqui, vou montar uma playlist, vai ser um pouquinho mais longa essa playlist, porque esse material ele é riquíssimo. Então eu quero fazer com vocês com muita calma. Portanto, vamos juntos aí nesse estudo maravilhoso aos Hebreus. Antes de começarmos aqui o nosso estudo, eu peço para você que, caso não seja inscrito, se inscrevam aqui no nosso canal. Também ative o sininho das notificações, porque cada vídeo que eu for postando, você vai ficar então sabendo aí de antemão dos vídeos. Compartilhe também para que mais pessoas, irmãos, possam alcançar aí esse estudo, assim como deixe aí o seu comentário, o seu like e nos ajude a fortalecer o canal aqui, que tem o propósito de levar até você um estudo expositivo das Sagradas Escrituras. Bem, vamos lá, vamos ao vídeo aos Hebreus. Nós temos aqui então para vocês esse primeiro slide com o título Epístola aos Hebreus. Embora esteja escrito epístola, nós vamos aprender aqui que não se trata de uma epístola, né? Ela existe aí uma mistura, na realidade, uma mistura de gênero literário. Começando aqui, nos manuscritos aí mais antigos, diz apenas aos Hebreus. Esse é o correto da gente estar falando, mencionando. Um conteúdo aí, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus. O escritor, ele não se identifica no título, nem através do livro. A opinião de que Paulo haja sido o autor também não é aceita aí por muitos eruditos, uma vez que o estilo esmerado e a sua maneira de introduzir as citações do Antigo Testamento aí, e seu método de argumentar e ensinar e a omissão da sua identificação pessoal são muito diferentes das características aí de Paulo. Deixando de lado então o nome do escritor, é certo que ele escreveu na unção do Espírito Santo e com entendimento e com autoridade. O autor então descreve sua obra como uma palavra de exortação. Quero deixar destacado que essa expressão que é a principal característica desse livro que nós estamos estudando, ou seja, uma palavra de exortação. Capítulo 13, verso 22 do livro, nós podemos até fazer a leitura já com vocês, e eu leio. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Oportunamente, após algum ensino, encaixa a adequada exortação, e isso através de todo o livro. Então, embora nós já destacamos aqui para vocês que o livro todo, ele é uma palavra de exortação, agora, cada capítulo que nós vamos estudando, um grupo de assunto dentro desse livro, sempre existe um desenvolvimento de uma ideia, e após o desenvolvimento, nós temos então uma exortação. E isso que acompanha todo o livro. Nós temos peculiaridades aí dentro do livro, por exemplo, que Hebreus ele é o único livro do Novo Testamento que declara aí de uma forma bem explícita, bem clara, que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote aí da nova aliança.
Hebreus, ele começa como um tratado, ele desenvolve-se como um sermão e ele termina como carta. Aqui que está o detalhe, a mistura de gênero literário. Ele vai começar aí com um assunto que vai ser aí desenvolvido, tá? Um assunto principal, e depois ele tem a característica do sermão. Por que característica do sermão? É que ele tem um assunto, né, que ele se propõe a falar, desenvolve essa ideia e logo após traz, após então esse desenvolvimento, ele faz uma aplicação. E essa aplicação aqui, ela vem por meio de uma exortação. Isso aqui é um marco bem grande dentro do livro aos Hebreus. Ele somente vai terminar como carta. Como que é a característica de uma carta? Ora, quando você olha para os escritos do apóstolo Paulo, você vai notar que sempre existe uma introdução, que é a característica da carta. Por exemplo, eu tomo aqui 1 Coríntios e eu vou ler que existe no início dela, do escrito, um prefácio, uma saudação, a ação de graças, a identificação aí do remetente dessa carta, assim como também o seu destinatário. Característica da carta. Já no livro aos Hebreus, nós não encontramos isto. Por essa razão é que nós dizemos que ela não se inicia com uma carta, mas sim como um tratado. Agora, lá no finalzinho, chegamos ao capítulo de número 13 do livro, aí sim nós vamos ter aí as saudações finais, e isto faz parte da característica de uma carta. Portanto, ela só termina como uma carta. Quanto ao tema principal dentro do livro, diz respeito à excelência de Jesus Cristo, em vários aspectos que nós vamos apontar aqui para vocês, por exemplo, na sua própria pessoa, no seu sacerdócio e também na nova aliança, que está o tema do livro aos Hebreus. Quanto aos propósitos do estudo, apontar a superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos, sobre Moisés e sobre Josué. Então, aqui. Por que que o escritor tem essa preocupação? Tendo em vista que os judeus, eles davam um valor muito grande aos anjos, na verdade. Também, evidentemente, o seu respeito e o seu grande valor a Moisés, que é o grande representante aí da lei, a lei mosaica. E, por fim, Josué, que foi aquele que os introduzira lá na terra prometida. Então, essas três figuras aqui destacadas para o povo judeu tinham um valor muito grande. Eu quero, antes de continuar aqui no slide com vocês, destacar que o livro aos Hebreus foi direcionado especificamente para um grupo de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Haviam crido que Jesus Cristo era o Senhor e entregaram então as suas vidas para Jesus. Eles tinham uma viva esperança no coração de que Jesus cumpriria a sua promessa
a sua maior promessa, que era a sua volta para arrebatar a igreja e levá-la para o céu, ainda em seu momento, em seu tempo, em sua geração. Com o passar do tempo, muitas perseguições, muitas dificuldades, muitas adversidades, muitos cristãos tombando, sendo mortos na perseguição, e isso fez com que esse grupo de irmãos começassem a pensar ou a repensar a decisão que eles haviam tomado em relação ao cristianismo. E de repente começa a brotar no coração o desejo de retornar às velhas práticas, à velha religião, aquele velho modo de viver, retornando então às sombras. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele vai trazer aqui como um dos principais propósitos, que é apontar a superioridade de Jesus Cristo sobre anjos, sobre Moisés e sobre Josué. Se eles haviam respeitado tanto esses personagens aqui destacados, Jesus, ele está acima de todos eles. E ele vai argumentar, ele vai defender essa sua tese e vai mostrar exemplos dentro da lei, que era do conhecimento deles, e mostrando a excelência de Jesus, primeiro sobre os anjos, que vai ser o capítulo 1 que nós vamos estudar, depois também sobre Moisés e também sobre Josué. Então, aqui está a razão de nós colocarmos esses propósitos aqui, principalmente esse primeiro que eu acabei de destacar. Vamos para o segundo propósito. Demonstrar que o ministério sacerdotal de Jesus, ele é melhor que o sacerdócio levítico. Evidentemente que durante o estudo eu estarei apontando para vocês também. A nova aliança é melhor que a primeira. Terceiro, demonstrar que a redenção divina anunciada no primeiro concerto, perceba que ele sempre vai fazendo essa comparação entre a primeira aliança e a segunda. Primeiro concerto com o segundo concerto, e que esse primeiro aí, ele cumpriu-se pela vinda de Jesus, este que agora eles estão pensando em abandonar. E aí nós temos a exortação, exortar os cristãos judeus a manterem firme a sua confissão em Cristo. Esse é o maior, é o final, né? É a conclusão de todo o estudo, que é realmente buscar esse objetivo aqui dos cristãos naquela ocasião, então, se manterem firme aí na sua confissão. Nós temos um esboço do livro para a gente estar estudando e dividir em 3 tópicos para facilitar o nosso estudo. O primeiro tópico diz respeito sobre a superioridade de Cristo, e nós vamos ver isso do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo de número 13. Depois nós temos a superioridade do sacerdócio de Cristo, aí do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 10, verso 18. Então, todo o livro aqui, praticamente, a respeito da superioridade de Cristo e a superioridade do sacerdócio de Cristo. Quando nós chegamos aí no terceiro tópico, nós já estamos no capítulo 10 agora, restando apenas 3 capítulos para o estudo, nós vamos fazer as aplicações, que são as exortações aí à perseverança, até o versículo 17 do capítulo 13. E daí nós temos então a nossa conclusão. Aqui está para vocês o esboço do livro, e na nossa próxima aula nós vamos começar então a desenvolver o livro propriamente dito aqui com os nossos estudos, tá bom? Até lá!